Pronto. Muito bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula, né? A mais uma semana das nossas conversas. Boa noite, Fernando. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo, e o senhor? Tudo tranquilo, graças a Deus. Boa noite, Wagner. Boa noite. Muito bem. Sejam todos bem-vindos, então, a mais uma semana, né? A mais uma conversa nossa. E, se vocês lembram, na semana passada, nós discutimos o documento chamado de relatório, né? Olá, Ana Carolina. Olá, João Victor. Nós mostramos as características do relatório, né? E eu disse a vocês que o relatório é um documento quase que acadêmico, né? Porque ele envolve alguns itens que são muito característicos daquela coisa da norma da ABNT, né? Porque ele tem capa, certo? Ele tem introdução, ele tem desenvolvimento, ele tem conclusão. Então, eu disse a vocês que o relatório ele é um documento de texto bem completo, certo? E ele é o documento onde aparecem ou podem aparecer todos os tipos de texto, certo? Narrativa, argumentativa, injuntiva, né? E expositiva, descritiva. Então, todos os tipos de texto podem aparecer em um relatório. Depende do tipo de relatório e do objetivo dele, correto? Vocês estão lembrados disso, certo? Certo. Muito bem. Então, eu, salvo melhor juízo, salvo engano, pedi que vocês produzissem um relatório, né, como dever de casa, para apresentar aqui hoje, como primeiro ponto da nossa conversa, né? E eu, inclusive, me lembro que o Fernando sugeriu que o relatório tivesse 100 páginas, né? E aí nós... Não, professor, foi 10, não foi 100, não. Você se confundiu. Não, o Fernando disse que precisava ser mais objetivo, né? Ou não? Bom, mas tem que ser mais objetivo mesmo. Então, eu deixei essa tarefa para vocês. Não sei se alguém gostaria de falar um pouco sobre aquilo que produziu, tá? Nós não vamos, claro, ter tempo de ouvir a todos, mas aqueles que lembraram de produzir o relatório, né? Foi um relatório mesmo para quê que eu falei? Que eu pedi que vocês fizessem? Foi um relatório sobre a Covid-19, não foi? Sobre essa disciplina ou semestre? Não. Não? Não. Ficou perto, mas não foi isso. Quem lembra qual foi o exercício que eu pedi? Foi um relatório... Ah, Jesus, ninguém lembra, né? Que coisa feia. Eu pedi que vocês fizessem um relatório da nossa aula, lembram? Da nossa aula, né? Não foi isso? Não me lembro, professor. Foi? Eu não estou lembrado. Mas foi isso que eu pedi, tá? Então eu devo supor que ninguém fez, né? Provavelmente. Ninguém fez, né? Que coisa feia. Bem, então vamos lá. Vamos tentar fazer juntos agora, tá? Então, o que é que deveria constar na capa do relatório? Nós vamos fazer um relatório da nossa aula passada, tá? Claro, né?
O que é que deveria constar na capa do relatório? Vou já chorar, hein? O que é que deve constar na capa do relatório, gente? Título, nome da instituição, departamento do setor, curso, nome do Subtítulo. autor. Isso. Certo. Que mais? Está faltando um pequeno item. Qual é o item que está faltando? Data. Data, né? Nome da O ano, instituição. discente, docente. Certo. No caso aí, seria o departamento, né, que solicitou o relatório e a pessoa responsável pelo relatório, né? No caso, seríamos nós. E o que é que está faltando? Vamos fazer um esforço para lembrar. Objetivo? Não, o objetivo vai aparecer lá dentro. Está faltando o nome do relatório, né? Nós precisamos dar um título para esse relatório, lembram? Então, é relatório técnico, é relatório médico, é relatório de visita técnica. Então, Relatório acadêmico? oi? Relatório acadêmico? Relatório acadêmico de aula, né? Então, nós precisamos dar um título que expresse aquilo que o relatório vai mostrar, tá bom? Então, o título seria Relatório Acadêmico de Aula, né? Muito bem. Aí teremos, então, né, a data, todas aquelas informações que são informações, vamos dizer assim, extra-texto, né, vamos dizer, certo? Se nós estivéssemos produzindo um trabalho acadêmico, nós diríamos pré-textuais, né? Então, isso é a capa do relatório, onde vai aparecer essa identificação, esse título, tá? A data, correto? A pessoa ou o departamento solicitante, etc. Aí vamos para dentro do relatório. O primeiro passo do relatório, qual é? Introdução. Não, nós ainda não chegamos no texto em si, tá? Ainda está faltando uma coisa que eu falei para vocês na semana passada. Vamos fazer um esforço para lembrar. Destinatário? Oi? Destinatário? Eu não te entendi, Fernando. Desculpa. Destinatário? Não, não. Isso você já colocou lá na capa, se você achar necessário, tá? O departamento que solicitou o relatório, né? Mas lembrem que eu falei para vocês que uma das partes importantes do relatório é você fazer a narrativa dos eventos, né, que aconteceram durante a produção daquele relatório ou daquele fato. Então, você precisa ter uma folha, né? Depois dessa capa, vem essa sequência de eventos, tá? Se for uma coisa rápida, você pode começar logo em seguida o seu texto do relatório. Mas se for algo mais longo, mais extenso, certo? Aí você vai colocando essa sequência de fatos importantes que você vivenciou. Então, vamos lá. 18h50, chegada à fibra. Que mais? Você poderia repetir o que você falou, por favor, professor? Tá. Depois da capa, você precisa ter uma folha, né? Onde você vai narrar, fazer a narrativa da sequência de eventos que aconteceram durante a elaboração do relatório, ou que causaram o relatório. Então, por exemplo,
Se vocês tiverem uma visita técnica a uma fábrica, por exemplo, você chega à fábrica, você é recebido por alguém, você se dirige a um departamento, certo? Aí existe uma palestra, depois existe tal coisa. Então, é uma sequência de eventos que culminam com o relatório, tá? Então, no nosso caso aqui, 18h50, chegada à fibra. Nos dirigimos para a sala número 100. 100, onde nos acomodamos de acordo, Com distanciamento social. pronto, com as normas sanitárias vigentes, tá? Com distanciamento, etc. 19 horas, o professor entrou na sala e iniciamos a aula. Vamos dizer, 19h30, finalizamos o feedback dos relatórios solicitados pelo professor. 19h45, discutimos os pontos positivos e negativos da experiência. 20 horas, fechamento da aula. Então, nessa página, você vai colocar, claro que você não vai fazer uma sequência de eventos a cada 2 minutos, né? Você vai fazer uma narrativa dos eventos principais relacionados ao relatório, tá? Então, não é para você dizer assim, 7 horas, o professor chegou, 7h01, o professor colocou o material na mesa, 7h02, não, tá? Você vai fazer a narrativa sequencial dos eventos mais importantes que tenham ou que tiveram relação com a produção do relatório. Entenderam? Sim. Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida até agora? Não, professor. Bem, a partir daí, você vai, então, entrar no texto propriamente dito, correto? Então, você vai introduzir o relatório. O que é que vai constar nesta introdução? Vai constar uma apresentação do relatório, né? Então, você pode, por exemplo, colocar nesta introdução o objetivo do relatório, certo? Então, este relatório visa explicar ou descrever ou apresentar os principais pontos discutidos na aula da disciplina fulana de tal, do curso fulano de tal, na data de X, Y e Z, com a participação do professor fulano de tal e dos alunos da disciplina matriculados regularmente naquela disciplina. Então, essa pode ser a introdução do relatório, tá? Onde você apresenta o objetivo do relatório e aquilo que o relatório buscou fazer, tá? Então, essa é a introdução do relatório. Vamos para o desenvolvimento do relatório. No desenvolvimento, você vai descrever todas as experiências, certo? Que ocorreram naquele evento, tá? Então, você vai dizer, o professor projetou um material referente às explicações mais importantes sobre o documento chamado de relatório. O professor discutiu com os alunos as principais características do relatório. Você pode fazer isso como uma lista de itens, né?
ou como um texto. É melhor que você faça como um texto, correto? Que você... Oi? Ela não está escutando a Francisca. Eu não entendi. A Francisca não está conseguindo escutar o senhor. Mas por Por quê? favor. Alguém mais não está escutando? Todos estão escutando? Tá normal aqui pra mim. Tá normal aqui também pra mim. Mas a E quando eu entro Francisca... também acontece. Fala pra ela entrar, sair de novo e entrar. Tem que pedir para ela desligar e entrar de novo. Pode ser que seja isso, tá? Bem, então, você vai falar sobre... você vai falar sobre os eventos que aconteceram, tá? Aí, neste desenvolvimento, você poderá, de alguma forma, emitir alguma opinião, tá? Você poderá, de alguma forma, estabelecer alguma impressão pessoal que você Uma teve, discussão tá? pode ser também? Desculpa? Uma discussão também pode ser? Uma discussão? Pode. Você pode fazer uma discussão de algum dado, né, que você colheu. No nosso caso aqui, não seria isso que iria acontecer, mas dependendo do tipo de relatório, pode ser sim, tá? Então, no nosso caso aqui, você iria dizer, o professor discutiu as características do documento chamado relatório, estabeleceu os principais itens que constam de um relatório e discutiu as suas características com os alunos, mostrando alguns exemplos, né? Alguns aspectos mais importantes, enfim, um texto, né? Não precisa ser um texto longo, no nosso caso, tá? Mas vocês lembrem que na aula passada eu disse a vocês que o relatório ele pode ser mais curto ou mais longo, dependendo do evento e da necessidade, tá? Então, no nosso caso, não. Foi um evento médio, vamos dizer assim, tá? E aí, depois, você pode ir para a conclusão, certo? Na conclusão, você vai dizer assim, os alunos presentes à aula afirmaram ao professor que não havia nenhuma dúvida, que não tinham nenhuma pergunta relativa ao documento explicado e discutido em sala. E o professor, então, solicitou que os alunos produzissem um relatório pessoal próprio sobre a aula para apresentar na aula seguinte. Não havendo nenhum questionamento, encerramos, então, a discussão do documento. Então, esta é uma conclusão genérica, tá? Vocês prestaram atenção que essa é uma conclusão descritiva, né? Porém, vocês podem fazer uma conclusão pessoal. Então, vocês fizeram uma visita técnica a uma empresa. Aí, na conclusão, você poderá, por exemplo, se posicionar pessoalmente com relação àquilo que você viu na empresa e que você, então, descreveu lá no seu relatório. Aí você vai dizer, foi muito importante observar os procedimentos de produção do produto, da elaboração do rótulo do produto X, assim, o marketing, enfim, aquilo que você quiser dizer. Percebi que a empresa necessitava de uma comunicação empresarial, corporativa, um pouco mais intensa, um pouco mais aberta, um pouco mais compartilhada. Percebi que os funcionários estavam bem afastados uns dos outros, não havia reuniões, não havia, enfim, o que você quiser, dependendo do objetivo do relatório, você poderá se posicionar de forma crítica, correto? Correto.
Bem, então, gente, é assim. No relatório, tá? Você tem a capa, certo? Onde tem esses itens, vamos dizer assim, extra-relatório. Vocês têm uma outra página onde você vai sequenciar os eventos, tá? Então, aquilo será uma lista, né? Com hora e evento. E uma outra página, ou na mesma página, se você não tiver uma sequência longa de eventos, onde você vai introduzir, desenvolver e concluir o texto relacionado aos dados, né, que você coletou, tá? Então, isso é um relatório genérico. Especificamente falando, depende da situação em que você está envolvido, ok? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Isso foi um trabalho, né, que eu pedi que vocês tentassem fazer para apresentar hoje, né? Como a sua última aula foi presencial, né, professor? Não deu nem para escutar direito. Desculpa, Fernando. Como a sua última aula foi híbrida, né? Eu estava lá na faculdade e não deu para escutar direito. Certo. Eu não fiz. Não tem problema. Mas vocês conseguiram agora acompanhar aquilo que eu falei? Sim. Sim, professor. Nenhuma dúvida, então. Olha, lembrem, tá? Que eu falei para vocês na semana passada que vocês vão fazer visitas técnicas, tá? Então, vocês vão precisar elaborar relatórios sobre essas visitas, correto? Então, é uma coisa que vocês precisam exercitar. É como se vocês estivessem fazendo um artigo acadêmico, só que em vez de artigo, é um relatório. Ou seja, é um documento factual, né? Vocês só vão poder manifestar a opinião de vocês lá na conclusão, certo? Que é o pedaço, vamos dizer assim, né? O setor do relatório onde vocês vão poder se posicionar criticamente falando, correto? No restante do relatório, vocês têm que se manter ligados aos fatos, tá certo? Vejam, vamos imaginar que vocês estivessem fazendo um relatório onde vocês tivessem que pleitear alguma coisa da administração da empresa. Aí você teria que apresentar argumentos, né? E lá no final, na conclusão, você iria dizer, ó, por causa de todos esses argumentos, por causa de todas as considerações feitas anteriormente, quer dizer, no desenvolvimento, certo? Nós achamos de extrema necessidade, de extrema importância que isso aconteça assim, assim, assim. Então, essa seria a sua conclusão. Aí você pode, vamos dizer assim, se posicionar de forma mais pessoal, tá? Diga, Fernando. Não, professor, que eu deixei o microfone ligado mesmo. Ah, tá. Eu desliguei agora. Ok. Ficou claro, gente, tudo isso para vocês? Sim. Que bom. Ninguém tem nenhuma dúvida, então? Muito bem. Oi, diga. Um relatório, ele só é considerado um relatório se ele tiver uma introduçãozinha, ou então ele pode ser algo direto, tipo empresarial. Ele pode ser algo direto. Porque lá onde eu trabalho, a gente faz relatório. Sim. Só que o nosso relatório, ele é bem direto. É o que a gente fez durante o dia. Assim, se chegou tantas mercadorias, aí eu só faço colocar, e se saiu, não tem assim nada muito
muito elaborado, explicando Certo. por quê, entendeu? É porque provavelmente, Larissa, vocês têm que fazer um relatório de atividades, né? Então, é um relatório única e exclusivamente de registro daquilo que vocês realizaram. Então, aí você pode, como eu disse ainda há pouco, você pode fazer isso em listas, tá? Quer dizer, numa lista, como se fosse uma sequência de coisas, tá? Então, lembra que eu disse ainda há pouco que isso é possível. Muitas vezes, as empresas, elas gostam de relatórios sintéticos. Então, a empresa pode eliminar, né, determinadas partes do relatório e se manter apenas com a sequência dos eventos, né? Isso depende, como eu disse, da necessidade e do objetivo do relatório. Então, se o objetivo do relatório que vocês realizam é apenas, vamos dizer assim, relatar a um superior ou a outro departamento o que chegou de material, o que saiu de material, enfim, se foi feito a pedido de compra, se não foi, isso é um relatório, né, que a gente chama de relato de sequência. Então, você apenas diz o que aconteceu naquele dia, tá? Então, você não tem que fazer a parte textual do relatório, vamos dizer assim. Então, lembra que eu disse ainda há pouco, uma capa e uma outra página onde você faz a sequência dos eventos. Se a tua empresa te disse que isso aí é suficiente, tá? Que não precisa de mais nada além disso, acabou o relatório, tá? Mas há outras empresas que querem que o relatório, além da sequência de eventos, né, que o relatório tenha uma parte textual. Então, aí você tem que apresentar o objetivo do relatório, enfim, tudo aquilo que eu já disse anteriormente. Ok, Larissa? Ok. Muito bem. Vejam, gente, o seguinte, hoje em dia, por causa da situação que nós estamos vivendo, ou vamos dizer assim, agravado pela situação que nós estamos vivendo, as empresas elas têm procurado, nesses últimos 2 anos, simplificar a comunicação e a redação empresarial, tá? E isso é uma coisa que vocês precisam ficar atentos, tá? Comunicação empresarial ou corporativa é uma coisa e redação corporativa é outra, certo? Então, comunicação é tudo aquilo que envolve a circulação de informações dentro da empresa. E a redação empresarial são os documentos que a empresa redige ou produz, tá? Então, vocês fiquem atentos a isso, porque são 2 aspectos diferentes, tá? Então, as empresas elas têm procurado simplificar esses documentos, esses textos, né, essas redações empresariais. Por quê? Porque dessa maneira a circulação de informações pode ser mais rápida, né? E as decisões também podem ser tomadas de forma mais ágil. Mas isso não serve para todo tipo de relatório. Por exemplo, a produção das vacinas ou a autorização de um medicamento novo. Então, é preciso um relatório estatístico, é preciso um relatório analítico, é preciso um relatório documental, e aí vai surgindo uma série de necessidades que vão precisar de redação textual, tá? Então, muitas vezes, essa coisa de introdução, desenvolvimento, conclusão, ela pode ficar realmente muito longa e demandar que realmente você precise produzir um texto, tá? Ficou claro, gente, com esses exemplos, o que eu estou dizendo? Sim.
Muito bem. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o relatório ou sobre esses aspectos que nós acabamos de conversar? Acho que não, professor. Certo. Podemos passar, então, ao segundo ponto? Sim. Tá. Bom, o NPC2 de vocês acontecerá na próxima terça-feira, tá? Então, vocês já fizeram o NPC1, certo? Então, já se acostumaram com aquilo que vai acontecer, né? Com a realização do questionário, certo? Houve agora uma manobra da coordenação para facilitar a comunicação de vocês com o professor na hora da prova, né? Vocês já devem estar cientes disso. Então, o professor Wilson buscou uma alternativa para que vocês possam se comunicar com o professor de maneira instantânea e sem ter que necessariamente sair do questionário e depois voltar, né? Então, isso vai acontecer na terça-feira que vem. As questões, elas vão envolver essa parte de documentação que nós discutimos agora nessa segunda etapa e também aquela parte de comunicação empresarial, tá? Que é uma coisa que se relaciona com a outra, certo? Então, vocês terão algumas perguntas sobre comunicação empresarial corporativa e a redação empresarial no conjunto de documentos que nós discutimos ao longo dessa segunda etapa, tá? Então, vocês procurem fazer uma revisão nos tipos de documentos que nós estudamos, nas características de cada um, no objetivo que eles têm. Então, lembrem, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, lembrem da ata. Lembrem que nós dissemos que a ata é um documento jurídico, certo? Que tem efeito legal. E nós também dissemos que a ata, ela não é individual, certo? Ela é um documento de caráter coletivo, certo? Então, às vezes, a pessoa tem a impressão que a ata é um documento individual porque só o presidente da sessão assina ou só o secretário que elaborou a ata assina. Então, lembrem que eu mostrei para vocês aquela ata lá da defesa do TCC, né? Da Fibra, onde todos os membros assinam, né? Os 3 membros da mesa, mais os 2 orientandos, todo mundo assina. Então, quando a quantidade de pessoas é muito grande, vai aquela lista de frequência anexa à ata. Então, a ata ela não é um documento individual, ela é um documento coletivo, certo? E o objetivo dela, como nós vimos, é o quê? Informar? Não só informar, mas é registrar, né? Registrar as decisões, também, né? Registrar aquilo que foi discutido e as decisões tomadas, tá? É como o senhor está fazendo aqui gravando a aula, não é isso? Oi? Desculpa, como Fernando. o senhor está fazendo aqui gravando a aula. Eu estou gravando. Aí é uma ata virtual, certo? Desculpa? É uma ata virtual. Ah, sim, é uma ata virtual, perfeitamente. Então, eu aconselharia vocês a fazerem uma revisão nesses documentos. Lembrem do memorando, né? Que é aquele documento que faz uma comunicação, né? Que faz uma solicitação. Mas, basicamente, o memorando ele é feito para comunicar alguma coisa. Lembrem que o memorando pode ser interno ou externo, certo? Então, aqueles pontos mais importantes que nós discutimos ao longo do nosso semestre, lembram? Lembram que cada documento que a gente discutiu,
eu mostrava para vocês o objetivo, tá? Mostrava para vocês as características do documento e aqueles aspectos mais relevantes relacionados aos documentos. Então, eu sugeriria que vocês fizessem essa revisão, tá? A gente viu o memorando, a gente viu a carta circular, a gente viu a carta comercial, a gente viu a ata, agora o relatório, né? Um outro aspecto importante, tá? Dos documentos, né, corporativos, da redação empresarial, é o uso correto dos pronomes de tratamento, tá? Então, eu não sei se vocês recordam, mas a gente falou sobre isso em uma das nossas aulas, né? É no infinitivo, não é isso? Oi, Fernando? É no infinitivo, se não me engano. Os objetivos, sim. Mas o pronome de tratamento, ele é importante porque ele estabelece uma relação correta entre autor e receptor, né? Entre remetente e destinatário, correto? Autor e receptor. Então, é preciso que você trate as pessoas no documento da forma correta. Lembram que eu falei para vocês daquele fechamento das cartas, né? Que eu disse para vocês que na redação empresarial não tinha flores, não tinha aquela coisa de dizer assim, abraços, saudades, beijos carinhosos. Mesmo que você, porventura, tenha uma relação de amizade com a pessoa, com o destinatário do documento. Naquele momento, aquela pessoa não é sua amiga, ela é a diretora executiva da empresa, ela é o CEO da empresa, ela é a secretária executiva, o diretor de marketing, o gerente de produção. Então, você precisa saber, se você tem dúvida, né, você vai consultar esses pronomes de tratamento. Então, por exemplo, magnífico reitor. Você não diz ilustríssimo senhor reitor, certo? Porque isso é erro. Então, você precisa dizer vossa santidade Papa Francisco. Você não pode dizer excelentíssimo senhor Papa Francisco, porque está errado. Então, isso não é uma questão de opção, tá, gente? Você precisa estabelecer a correta relação entre autor e receptor, tá? Claro que há momentos em que você vai poder usar o ilustríssimo, o excelentíssimo, mas também há momentos em que você precisa estabelecer o tratamento correto, tá? Isso é importante nos documentos, tá? Vocês viram nos exemplos de memorando que eu fiz para vocês, que eu mostrei aqui, como é que a gente coloca, tá? Das datas, né? Das cartas circulares, enfim. Vocês procurem fazer uma revisão. Se vocês acharem que não conseguem fazer isso nos documentos, façam nos vídeos das aulas, tá? Que continuam lá disponíveis para vocês. Então, vocês assistam os vídeos para lembrar do que nós conversamos, tá? Mas se vocês olharem lá nas tarefas e nos arquivos que a gente colocou para vocês estudarem, eu tenho certeza que vocês conseguirão fazer a prova sem grandes problemas, tá? Alguém tem alguma pergunta específica que gostaria de fazer? Pois não, Clara? Não, professor. Que bom. Não, eu disse que não tem nenhuma pergunta específica. Eu entendi. Por isso que eu disse que bom. Eu entendi que você disse não. Fico feliz de saber que vocês não têm, assim, nenhuma dúvida
grande, né? Isso quer dizer que nós conseguimos passar as coisas para vocês dentro das nossas aulas, tá? Bem, então vocês procurem fazer essa revisão, certo? E assim, nós já estabelecemos, né, os nossos canais de contato, certo? Se porventura vocês sentirem que tem alguma dúvida, se vocês pensarem ou lembrarem de alguma coisa, mandem um recado lá na plataforma, tá? Ou quem quiser me acionar no Zap, sem o menor problema. Eu posso talvez demorar um pouco, porque eu posso não poder responder naquele momento, mas vocês já perceberam e já viram que eu não deixo de responder. Então, se vocês lembrarem de alguma dúvida que precisarem perguntar ou esclarecer, me mandem a mensagem, tá? Para a gente não deixar nenhuma brecha para o NPC 2. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Ninguém? Ok, Breno. Olha, talvez vocês pudessem conversar com algum professor de vocês, tá? Eu não tenho certeza se vocês vão fazer visitas técnicas com o professor de sistemas, ou se é com o professor de TGA, ou se é com o Suzuki, tá? Mas eu sei que vocês vão fazer visitas técnicas, a não ser que haja algum impedimento pelo contexto em que nós estamos. Porém, vocês talvez pudessem fazer um contato, né, ou pudessem sugerir ao professor de vocês que solicitasse um relatório para vocês fazerem. Assim, não para efeito avaliativo, mas para que vocês possam treinar, né, durante esse tempo em que vocês vão ficar aí sem aula. Vocês vão ter um tempo, né, depois que terminar o semestre, antes das férias, tem ali uma semana, uns 5 dias, em que vocês não terão, assim, nenhuma atividade formal na fibra, de aula que eu falo, né? E aí vocês talvez pudessem produzir um relatório, certo? Ou vocês podem, de repente, criar uma situação fictícia, tá? E produzir um relatório. E aí, se vocês precisarem mostrar o relatório, vocês podem me mandar, tá? Pelo e-mail ou pelo Zap, que eu olho e aí faço os meus comentários, tá? Eu gostaria que vocês ficassem à vontade, porque eu acho importante que vocês tentem produzir esse relatório, tá? Um exemplo de relatório, né? Então, como nós não temos, assim, uma especificidade muito técnica para propor a vocês, talvez o professor de alguma outra disciplina que vocês estejam cursando no momento possa fazer essa proposta, tá? Ok, gente? Ok, professor. Ok, professor. Então, deixa eu interromper aqui a nossa gravação.